Oi! E sobre as emoções e os afetos da criança deste temperamento do fogo? Como que é aí? Quem conhece uma criança deste temperamento, como que acha que é lidar com as emoções e os afetos desta criança? Como que ela consegue lidar com estas emoções? Geralmente muito quente, né? São muito expansivas e totalmente transparentes, demonstram tudo, né? Se expressam ali em em todas as suas emoções com muita intensidade. Se tá feliz, é muito feliz. Se tá com raiva, com muita raiva. Se gostou, gostou muito. Se não gostou, não gostou e demonstra que não gostou. Se quer, quer, se não quer, não quer. Demonstra tudo e consegue trazer para fora na sua face. Às vezes não sabe falar sobre isso. É um pouquinho de dificuldade que elas vão tendo ali por perceber que dentro dela, se botar isso para fora, pode sair muito quente, né? Então fala muito das outras coisas, mas não fala muito de si. Às vezes, quando a criança desse temperamento vai falar de si, fala com uma abordagem um pouco mais racional, quando vai falar sobre as emoções, sejam as suas ou sejam as dos outros, né? Mas quando ela vai tentar falar por que que ama, vai trazer sempre uma característica mais concreta, por que que gosta, o que que está sentindo, a tristeza que ela tem, como que está a alegria, né? Por que que você ficou assim? Então, ou ela tem algo concreto e racional, ou ela não consegue desenvolver. Portanto, ela só começa a falar um pouco mais sobre essas emoções nas idades mais avançadas e se você conseguir fazer um bom trabalho, porque senão ela desiste de falar de si mesma. Mas ali na infância, ela é aquela criança que tem docilidade, que traz ali uma leveza, é ainda estar livre, né? Vamos pensar ali que é aquela tocha, aquele foguinho primeiro que está brotando e que ele não tem medo de ser muito maior do que isso, ainda não experimentou da força que tem. É aquela criança carinhosa até, pode ser muitas vezes até muito carinhosa. Mas o que costuma acontecer, o que tende a acontecer normalmente, é que essa criança começa a perceber tantos embates e como ela marca tudo, todas as impressões que lhe acontecem e retém, ela começa a criar defesas. Então, aos poucos, ela tende a se afastar mais, tende a não querer tanta conversa, tende a não querer tanto carinho, tende a querer se isolar mais, até porque não consegue compreender muito o que está acontecendo e não quer ficar botando isso para fora, porque não é confortável para ela falar dos sentimentos, uma vez que ela é muito racional. Mas não porque ela não valoriza os sentimentos, mas é porque ela não sabe lidar com eles. Eles são numa intensidade que para ela é mais diferente ainda, né, do que as outras. Então a raiva sai junto com o impulso, assim como a alegria também sai. Quando ela tá extrovertida, né, chega-se ao exagero. Então os dois extremos, mas quando vai falar ali numa conversa tranquila acerca daquela emoção, para ela não é tão confortável, mas ela é capaz sim de se expressar e consegue fazer isso muito bem, até por ter esse raciocínio mais lógico. Traz ali, às vezes, com mais concretude do que outras pessoas possam ser capazes de falar. Salvo sanguíneo, né, que consegue traduzir bem as coisas interiores e ainda sem a marcação, sem o fogo que sai junto do colérico. Mas, enfim, as crianças, como têm essa docilidade na infância, a minha sugestão é de que você ajude-a a não perder este contato, essa sensibilidade, esta abertura, o canal de acesso a ela, né, naquilo que ela gosta, naquilo que é bom, para que ela perceba a beleza de ser bem tratada, a beleza de tratar bem, a beleza de cuidar, de ser cuidada, né? Então, traga a criança para perto, não deixa ela se afastar muito, não. Não deixa com que ela vá se acostumando com o isolamento, não deixa que ela vá se acostumando ali com o afastamento das pessoas. Traga para perto, mostre-se disponível, mostre-se aberta para ela, né? Mostre a importância que tem para você que ela esteja perto, que ela seja carinhosa, mas faz isso não como uma cobrança, não como algo ruim, faz isso gratuitamente, só chega perto, dá beijo, só peça beijo, sabe? Só faça com que ela permaneça ali por perto. Isso vai ajudar muito a ela não perder este canal de acesso, de trazer essa leveza também.
de perceber que ainda que ele esteja desenvolvendo, ainda que tenha todas as marcações das correções, né, do que acontece ali no dia a dia, dos imprevistos, das brigas, às vezes, dos enfrentamentos, que às vezes a gente pensa que não, mas a criança está absorvendo e está marcando tudo, também existe a parte boa. Também existe ali a graça, a beleza de ser afetuoso, né? Então ajude-o a perceber que ele pode também fazer isso. Ela não tende a falar muito, né? Começa a desistir ali quando começa a falar, porque aquilo começa a queimar, começa a chorar, vai virando um peteco, e aí você precisa ajudar, calma, fala aos poucos, é importante falar. E aí a gente já ensinou que uma boa via, né, de começar a conversar sobre isso é no horário mais tranquilo, é ajudá-la a perceber a melhor hora para falar tanto sobre as coisas negativas, quanto sobre os seus sentimentos. Sobre tudo aquilo que a criança não sabe lidar é porque dentro está muito intenso. Então ajude a falar num momento mais tranquilo, tá? Ela sofre muito, ama muito, tudo nela é muito intenso. Então os sentimentos também vêm com muita intensidade e aqui é necessário a gente ter aquele acolhimento. Vem para perto, né? Eu te entendo, eu compreendo. Eles sofrem muito pela injustiça e desistem de falar quando julgam que não estão sendo compreendidos. E acham que não, ninguém vai entender. Calma, experimenta falar. Deixa eu tentar te entender. Então, antes de começar a julgar, comece ali a se compadecer, comece a unir-se a essa criança, comece a perceber, não, aconteceu comigo, dê exemplos da sua vida, sabe? Ela vai trazer ali um valor de confiança. Nossa, olha só o mérito que eu tô tendo aqui, né, de falar sobre os sentimentos. Ajudei a minha mãe a falar sobre algo dela que eu não saberia se eu não estivesse falando sobre isso. Ela tem um raciocínio, ó, muito rápido. Ela tem um raciocínio muito desenvolvido e percebe esses detalhes. Então, abra-se para esta criança, sabe? Não deixe com que ela te afaste dela, não deixe ela se afastar de você, né? Insista na conversa, porque à medida em que ela vai conversando, ela vai aprendendo a colocar aquilo que é tão intenso para fora de uma forma controlada. Vai perceber como é bom falar, né? E ajuda muito mesmo neste autocontrole também, tá? Nessa consciência de si e do que ela pode fazer com tudo aquilo que ela antes não sabia falar e agora ela consegue, né? Então já é mais uma dica, mais um caminho. Sempre que você for falar com ela, ajude ela a perceber a verdade dos fatos, mas não só dos fatos, também das pessoas, né, que estão ali junto com ela, que estão envolvidas ali naquela circunstância, para que ela possa ser mais caridosa, porque as coisas passam. E é importante mostrar para ela que às vezes demonstra tanta energia para lidar com as coisas e prefere lidar com as coisas, né, que são mais objetivas, que são mais manipuláveis do que com as pessoas, mas demonstrar para ela que no final das contas temos uns aos outros, que as coisas passam, mas as pessoas ficam. O bem mais valioso que podemos ter é uns aos outros. Que o maior amor que possa se provar é o amor daquele que se doa para o outro, aquele que dá a vida por um amigo, por um irmão. Olha o que Jesus Cristo fez por nós. Então vai ajudando a criança quando ela começa a lidar com essas emoções, que ali a partir dos 6, 7 anos de idade, a perceber toda essa beleza acerca da sua afetividade, para que ela se desenvolva nisso também com esta leveza, com a leveza daquele fogo que pode ser mais brando, né? Mas sem desistir de si, porque senão vai começar a viver muito para fora, e dentro dela aquilo ali está prejudicando todo o interior dela. Ela não consegue perceber a vida interior de tanto barulho, né? De tanta intensidade que o fogo traz. Então, desenvolvendo isso vai ajudá-la muito no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Na comida e no sono, como que essa criança na alimentação? Ela não dá prioridade para a alimentação. Ela não dá prioridade para a comida, embora quando come alguma coisa que gosta, devora como se fosse um incêndio na floresta. Come muito, come com intensidade, mas não é aquela criança que vai comer nas horas certas porque come, porque gosta de toda hora querer uma coisinha para beliscar, de prestar atenção no seu apetite, de prestar atenção na sua fome.
Se ela estiver envolvida com alguma coisa muito importante, ixi, passa horas ali e não lembra de comer. E como ela tem muita intensidade, é necessário ajudar essa criança a comer nas horas certas, porque senão tende a gastrite, tende a problemas de bagunça das taxas, tende sempre aos excessos, né? Então, observe, ajude a controlar e insista nas variedades. Não pode comer só o que gosta, porque senão é capaz de comer a mesma coisa que gosta todo santo dia e comer muito. Então, ajude a perceber a variedade pela necessidade. Olha, isso é importante para você, é necessário para o seu corpo. O seu corpo precisa dessas energias, precisa de todas elas. Então, como que nós vamos fazer para conseguir isso? Quando ela vê uma necessidade, quando ela vê uma estrutura lógica e quando ela é perguntada sobre como vamos fazer, então ela quer achar a solução e ali ela vai se envolvendo mais na sua própria alimentação, se comprometendo mais também junto com você. Não fazer sozinha a alimentação dela, tá? O sono desta criança, essa criança gasta muita energia, tem muita energia e está sempre expandindo, mas também na hora de parar um pouquinho para dormir, dorme que é uma beleza, porque parece que apagou o fogo, parece que acabou a bateria, precisa ali recarregar. Então ela tende a ter bom sono, tende a ter autonomia de dormir sozinha mais cedo, né? Ela pode ter ali um pouquinho de dificuldade de agitação durante a noite. E isso tende a corresponder um pouco com o desenvolvimento do dia. Como que você pode fazer? Na hora do sono, nas vésperas do sono, isso é bom para toda criança, mas em especial para as crianças do temperamentos quentes, você ajudá-las a se acalmar. Mas se acalmar mesmo, de desligar, de ter ali uma conversa mansa, de ficar ali na cama, aproveita que ela gosta dos momentos mais tranquilos para falar daquelas coisas do dia a dia que são difíceis de serem tratadas no afã da situação, para tratar na hora do sono, na hora de dormir. Mas atenção, não vai fazer discurso, não fique ali horas conversando com a criança, fazendo toda uma ladainha, porque senão pode inclusive estressá-la para a noite. Converse numa boa, converse um pouco de cada vez, saiba o ponto. Aqui é a hora da conversa. E nesta conversa, a criança cresce mais, muito mais, do que ali nas orientações do dia a dia, na hora em que as coisas estão acontecendo. Porque ali ela já observou, por ser muito racional, ela já fez a leitura do dia. Então, quando é à noite, ela consegue perceber o que aconteceu, consegue ver as marcas que ficaram no meio do caminho, né? Então, isso é uma ótima oportunidade. E dessa forma, fica um pouco mais fácil de lidar com a criança deste temperamento e ajudá-la a se desenvolver com mais segurança. Partilhe com a gente sobre as suas experiências. Se você ficou com alguma dúvida em algum dos pontos que nós já abordamos aqui ou algum outro ponto, por favor, não hesite em perguntar. Estamos aqui à sua disposição para que fique tudo muito claro diante da educação dos temperamentos na sua casa.